Fala galera do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Vanessa Saad, professora de literatura brasileira, e hoje eu separei 3 contos de Olhos d'Água que são um pouco diferentes da temática ali dos demais contos. Então, se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve, deixa o like nesse vídeo, compartilha, que isso ajuda muito a fortalecer o canal. Eu separei 3 contos como destaque em Olhos d'Água, porque eles se diferem um pouco ali dos demais. Esses contos que eu separei são o Olhos d'Água, que é o que dá título ao livro, o Cu Perdicida e o último conto, que é o Aiolua, a Alegria do Nosso Povo. Por que eu falo que esses contos são diferentes dos demais, né? Eles têm ali uma temática que foge um pouco ali dos demais contos, como por exemplo, Ana da Venga, o Maria. Eles têm, né? Todos os outros contos vai retratar uma realidade mais dura, uma vida mais difícil, vai ter mais violência, independente do tipo de violência, ou física, verbal, pessoas que eram abusadas, personagens marginalizadas, né, que eram prostitutas, às vezes pessoas em situação de rua. Então esses contos, eles vão ter uma diferença entre os demais, e depois eu vou explicando e fazendo essa relação para vocês. O primeiro conto, que é o Olhos d'Água, né, que dá título ao livro, ele faz ali uma conexão, né, com a ancestralidade. É o conto que vai falar sobre uma personagem que um dia ela acorda atormentada com uma dúvida que ela não lembrava a cor dos olhos da mãe dela, até que ela viaja para a sua cidade natal, né, de encontro com a mãe, e percebe que a mãe dela tinha olhos d'água, olhos de Mamãe Oxum, né? Então vai fazer essa relação com a ancestralidade, vai ter essa relação com a ancestralidade, com a religiosidade africana. Então, olhos de Mamãe Oxum é a deusa da fertilidade. Olhos d'Água vai ser como, né, são olhos de correnteza, né, que flui. Então, é passado de geração por geração. Mas ele é um conto diferente dos demais. Por quê? Os demais contos, eles vão ali ter uma temática de violência, de agressividade, uma vida difícil, personagens bem marginalizadas. Vai ter essa retratação mais dura dos personagens e da vida deles. E nesse conto aqui vai ter essa conexão mais forte com a ancestralidade, né? Não vai ser uma temática, assim como as outras, tão pesada e tão sofrida. Apesar de no conto falar sobre o sofrimento dessa personagem quando elas eram crianças, a mãe da personagem, né, passavam por dificuldades, mas não traz diretamente a violência, não traz diretamente aquele sofrimento. Então é por isso que eu falo que esse conto, né, que é o que dá título ao livro, ele é um pouco diferente dos demais. E para entendermos ali quais são os demais contos, esse livro ele tem 15 contos, começando com Olhos d'Água, depois vem Ana da Venga, do Zuquerença, Maria, Quantos Filhos Natalina Teve, Beijo na Face, Lua Manda, Cu Perdicida, Zaita Esqueceu de Guardar os Brinquedos, De Lixão, Lumbiá, Os Amores de Quimbá, Ei Ardoca, A Gente Combinamos de Não Morrer e Aiolua, Alegria do Nosso Povo. O próximo conto que eu separei também com destaque é o 8º conto, Cu Perdicida. Ela é uma personagem também um pouco diferente das outras, porque as outras personagens ali desse livro, desses contos, são personagens, como eu falei para vocês, marginalizadas. Elas são personagens que estão em situação de rua, ou que são ex-prostitutas, sofreram abuso, pessoas mais humildes. E esse Cu Perdicida, ela é uma mulher, aparenta ser, né, ter uma condição social bem melhor do que as outras personagens que estão ali no conto. Não fala sobre isso, mas ela tem um emprego, ela tem uma rotina do dia a dia muito corrida, já devido aos seus trabalhos. Então, a rotina de Cida, tudo tinha que ser muito rápido. Os amores eram rápidos, a vida social dela era sempre muito corrida, ela estava sempre com muita pressa, isso desde pequena. Estudos tinham que ser rápidos, amores tinham que ser rápidos, tudo na vida dela era sempre essa grande correria. E esse conto vai falar sobre isso. Ela morava no Rio de Janeiro, né? Ela todos os dias fazia o seu Cooper
e ela nunca tinha parado para prestar atenção no mar. Ela nunca tinha reparado no mar. E nesse dia, quando ela está fazendo o Cooper, ela começa a olhar o mar e observar. Começa, ao invés de correr, começa a andar ali na areia. Ela tira os calçados, né, e pisa na areia. Traz aquele momento de liberdade para o conto. A vida dela sempre foi muito corrida, muito atarefada. Ela nunca tinha tempo para cuidar de si mesma, sempre cuidando de tudo, mas esquecendo de si. E nesse dia, né, em meio a esse caos que era o dia a dia dela, ela, né, começa a prestar atenção na vida, nas coisas ao redor dela. E quando ela retorna quando ela retorna para casa dela, encontrar o amigo que sempre acompanhava até o trabalho, ele até se assusta, percebendo que ela está atrasada e queria saber o que aconteceu. E ela fala que precisa tirar um tempo para ela. O que nós podemos analisar também? Por que esse conto é diferente? Esse conto é diferente dos demais porque ele também não vai trazer essa temática de violência e de sofrimento. Ele vai mostrar ali a vida de uma jovem que está sempre com pressa, sempre corrida e que nesse momento ela decide olhar para si, cuidar de si. Ela fala isso, inclusive no final do conto, que ela vai tirar um tempo para ela, que ela é um ser humano e não uma máquina, né? Então esse momento de liberdade, quando ela tira os sapatos pela primeira vez para andar na praia, olhar o mar, sabe, apreciar, ela é um momento de liberdade, de libertação daquela pressão do dia a dia, daquela opressão em relação aos compromissos sempre muito corridos. Então é como se ela soltasse as amarras dessa opressão, dessas responsabilidades, né, dessa correria do dia a dia e olhar-se para si. Então esse é um conto que eu destaquei por também ter essa temática um pouco diferenciada dos outros contos que estão no livro. E para finalizar o vídeo aqui, o último conto que eu vou comentar com vocês, que também tem uma temática diferente, é o 15º conto do livro, é o último conto, que é o Aiolu, a Alegria do Nosso Povo. Esse conto, ele traz um tom de esperança, de renascimento. Como eu falei para vocês, ele é diferente por ele ter esse tom de renascimento, de esperança, de um renascer, de uma alegria. Então vai fugir um pouco da temática de violência, de tristeza, sabe, dessa temática mais pesada, desses temas mais violentos. Ele vai trazer uma alegria, uma esperança. Ali é um povoado, né? Aiolu, a Alegria do Nosso Povo, é o nome do conto. Vai ser um povoado ali que está sofrendo. Ele tem até esse sofrimento ali no conto, mas não é aquela coisa assim de ser aquela violência, aquelas tragédias como tem em algum dos outros, né? Na maioria dos outros. Então é um povoado que está passando por dificuldades. Eles estão com escassez de tudo. Eles têm escassez de comida, de água. Os mais velhos já estavam cansados, não nasciam mais crianças naquele povoado. Então, e os mais jovens também já estavam começando a brigar entre si. Estava indo tudo de mal a pior, né? A escassez de chuva, a escassez de sol, escassez dos alimentos, começou a ficar tudo escasso. Então, eles começaram a ter muitas dificuldades. A vida deles estava muito sem esperança, cheia de desilusão. E eles começaram, os jovens, brigar entre si, os mais idosos, né, os mais velhos, já estavam querendo partir devido a essas tristezas que estavam acontecendo no povoado, a essa escassez, essa falta de esperança. Até que um dia, numa noite de fogueira, uma jovem descobre e conta ali para o pessoal do povoado que ela estava grávida. Então isso foi de uma alegria muito grande para todos eles. Foi um renascimento, né? Foi um nascer de uma esperança, de uma felicidade. Quando ela conta isso, é como se a gravidez fosse coletiva, fosse de todos, porque todos ficaram muito felizes. Então, o que isso vai significar, né? Que apesar de todas as dificuldades que eles estavam enfrentando, todos os problemas que estava tendo ali no povoado, essa gravidez, essa chegada de um novo ser humano, né, de uma criança, mostrava que ainda existia esperança, né, que as coisas poderiam mudar, que as coisas poderiam melhorar. Não significaria que eles não teriam dificuldades, mas sim
trouxe uma alegria, um objetivo pelo qual eles deveriam lutar, né? Uma esperança nova para o dia a dia deles. Então, por isso eu separei esses 3 contos. Eles têm uma temática um pouco diferente, como eu falei para vocês, dos demais. Os demais contos, eles trazem uma violência mais direta na vida dos personagens. E esses 3 contos que eu separei para trabalhar com vocês, eles têm uma temática um pouco diferente. O primeiro vai falar mais sobre ancestralidade. O Cooper de Sida também, ela não é uma personagem ali marginalizada ou que está sofrendo com a condição difícil de vida, pelo contrário, ela é uma jovem, né, que parece ser bem sucedida, que tem seu trabalho, uma correria ali do dia a dia, mas não cuida de si. E o último conto vai falar sobre esperança, sobre renascimento. Nos próximos vídeos eu quero trazer para vocês os outros contos que vão ter essa temática mais violenta, mais chocante, de uma realidade mais dura. Mas, por enquanto, eu trouxe esses que são de destaque por fugirem um pouco ali dessa temática mais pesada, mais rígida. Se vocês gostaram do vídeo, então curta e comenta, compartilha. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, que aqui eu sempre vou estar postando sobre os livros, sobre contos, poemas, poesias